A fé é uma das palavras mais conhecidas da Bíblia e, ao mesmo tempo, uma das menos compreendidas. Muitos falam sobre fé, cantam sobre fé, desejam ter fé, mas poucos realmente entendem o que significa viver pela fé. O verso principal desta lição declara: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Essa definição dada em Hebreus não descreve apenas um sentimento religioso. Ela revela uma experiência profunda, uma ligação invisível entre o ser humano limitado e o Deus eterno. A fé não é imaginação, não é pensamento positivo, não é ignorar a realidade. Fé é confiar em Deus mesmo quando os olhos não conseguem enxergar o caminho completo. Vivemos em um mundo que valoriza provas visíveis. As pessoas querem garantias, querem controle, querem segurança absoluta antes de dar qualquer passo. Porém, o reino de Deus funciona de maneira diferente. Deus frequentemente chama seus filhos para caminharem antes de entenderem tudo. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com os discípulos e continua sendo assim hoje. A fé sempre exigiu dependência. Ela nasce quando o ser humano percebe que sozinho não consegue sustentar a própria vida espiritual. A própria Bíblia mostra que a fé não surge da capacidade humana. Romanos afirma que Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Efésios declara claramente que a fé é um dom de Deus. Isso muda completamente nossa compreensão espiritual. Não é o ser humano produzindo fé por esforço próprio. É Deus despertando no coração a capacidade de confiar nele. Até mesmo a nossa disposição de buscar a Deus já é resultado da atuação do Espírito Santo, trabalhando silenciosamente dentro de nós. Talvez uma das maiores lutas da vida cristã seja justamente manter a fé em meio às dificuldades. É fácil falar sobre confiança quando tudo está bem. É fácil cantar sobre esperança quando não existem lágrimas. Mas a fé verdadeira aparece quando a noite fica escura, quando a oração parece silenciosa, quando os problemas parecem maiores do que a força humana consegue suportar. E é exatamente nesses momentos que Deus trabalha mais profundamente no coração. A dúvida, muitas vezes, entra silenciosamente na mente humana. Ela começa com perguntas pequenas. Será que Deus está ouvindo? Será que Ele realmente se importa? Será que minha oração fará diferença? A Bíblia não esconde que homens e mulheres de fé também enfrentaram momentos assim. Elias teve medo. João Batista teve dúvidas. Os discípulos vacilaram repetidas vezes. Isso mostra que a fé não significa ausência de luta interior. A fé significa continuar caminhando, mesmo enquanto o coração batalha contra o medo. Em Marcos 8, os fariseus pediram um sinal para Jesus. Eles queriam provas espetaculares, queriam evidências extraordinárias para acreditar. Mas o problema não era falta de sinais. O problema era incredulidade. Muitas vezes, o coração humano não rejeita Deus por falta de provas, mas porque não deseja se render completamente. Jesus percebeu isso imediatamente. O texto diz que ele suspirou profundamente em seu espírito. Era a dor de ver pessoas tão próximas da verdade e, ainda assim, incapazes de enxergar espiritualmente. Existe uma diferença enorme entre curiosidade espiritual e fé verdadeira. Os fariseus tinham interesse em sinais, mas não tinham disposição para a transformação. Eles queriam espetáculos, mas não queriam arrependimento. Hoje também existem muitos que desejam milagres, respostas rápidas e manifestações extraordinárias, mas não desejam um relacionamento profundo com Deus. A fé bíblica não é construída sobre emoções passageiras. Ela é construída sobre confiança no caráter de Deus. Quando olhamos para Hebreus 11, encontramos a chamada Galeria da Fé. Ali estão homens e mulheres que viveram situações impossíveis aos olhos humanos. Abel ofereceu pela fé,
Noé construiu pela fé. Abraão saiu sem saber para onde iria pela fé. Sara recebeu forças pela fé. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus pela fé. Nenhum deles tinha todas as respostas. Nenhum deles enxergava o futuro completo. Mas todos decidiram confiar. E algo impressionante aparece repetidamente naquele capítulo. Muitos deles morreram sem receber completamente aquilo que esperavam. Isso é extremamente profundo. A fé não depende de ver resultados imediatos. A fé permanece firme, mesmo quando as promessas parecem demoradas. Porque a confiança do verdadeiro crente não está apenas nas bênçãos, mas no próprio Deus. A história da mulher cananeia em Mateus 15 revela uma das demonstrações mais fortes de fé em toda a Bíblia. Aquela mulher era estrangeira, não fazia parte do povo judeu. Humanamente falando, ela estava distante das promessas feitas a Israel. Porém, ela se aproximou de Jesus carregando uma dor enorme no coração. Sua filha estava sofrendo terrivelmente. E aquela mãe não buscava teoria religiosa, ela buscava socorro. O texto mostra algo surpreendente. Inicialmente, Jesus parece não responder. Depois, os discípulos pedem para mandá-la embora. Em seguida, Jesus fala sobre ter vindo primeiro as ovelhas perdidas de Israel. À primeira vista, parece um silêncio duro. Mas naquela experiência, estava sendo revelada a profundidade daquela fé. Aquela mulher não desistiu. Ela continuou se aproximando, continuou clamando, continuou confiando. Sua fé ultrapassou barreiras culturais, silêncio, oposição e aparente rejeição. Então Jesus declarou algo extraordinário. Ó mulher, grande é a tua fé. Perceba que Jesus não elogiou posição social, conhecimento religioso ou nacionalidade. Ele exaltou a fé. A fé forte não nasce em ambientes confortáveis. Muitas vezes, ela cresce em cenários de dor. Assim como uma árvore aprofunda suas raízes durante as tempestades, o coração humano frequentemente amadurece espiritualmente durante as provas. Existem pessoas que conheceram Deus de maneira mais profunda justamente nos momentos em que perderam completamente a confiança em si mesmas. O centurião de Lucas 7 também impressionou Jesus com sua fé. Era um oficial romano, um homem acostumado à autoridade militar. Mesmo assim, ele reconheceu a autoridade espiritual de Cristo. Seu servo estava doente e ele acreditava que Jesus nem precisava estar presente fisicamente para realizar o milagre. Bastava uma palavra. Que contraste impressionante! Muitos que conviviam diariamente com Jesus ainda duvidavam. Mas aquele homem enxergou algo extraordinário em Cristo. Ele compreendeu que o poder de Deus não depende de distância física. Jesus, então, afirmou que, nem mesmo em Israel, havia encontrado tamanha fé. A fé verdadeira reconhece quem Deus é. Ela entende que Deus continua soberano mesmo quando o mundo parece desmoronar. Ela percebe que o Senhor não perde o controle da história. Mesmo quando o ser humano não entende os caminhos divinos, a fé continua declarando silenciosamente: Deus sabe o que está fazendo. Muitas pessoas imaginam que fé significa nunca sentir medo. Mas isso não é verdade. Fé não é ausência de medo. Fé é continuar confiando apesar do medo. Os discípulos, por exemplo, presenciaram milagres incríveis e mesmo assim ficaram aterrorizados durante a tempestade no mar. O problema não era o tamanho das ondas. O problema era esquecer quem estava no barco. Quantas vezes isso também acontece conosco? Os problemas crescem diante dos olhos, as notícias assustam, as dificuldades financeiras pressionam, as enfermidades surgem, os conflitos aparecem e então o coração humano começa a olhar mais para a tempestade do que para Cristo. Mas a fé reposiciona os olhos espirituais. Ela não ignora os problemas, apenas reconhece que Deus continua maior do que eles. Apocalipse 14:12 apresenta uma descrição poderosa do povo de Deus no tempo do fim.
Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não é apenas fé em conceitos religiosos, é a fé de Jesus. Uma confiança semelhante àquela demonstrada pelo próprio Cristo durante seu ministério terrestre. Jesus confiou no Pai mesmo diante da cruz. Mesmo em meio ao sofrimento, à rejeição e à dor, Cristo permaneceu completamente entregue à vontade do Pai. Isso revela que a fé madura não depende das circunstâncias externas. Ela permanece firme porque conhece o caráter de Deus. O inimigo sempre tentou destruir a fé do povo de Deus. Desde o Éden, Satanás trabalha para gerar desconfiança. A serpente perguntou a Eva: "Foi assim que Deus disse?" Aquela pergunta aparentemente simples carregava uma semente de dúvida sobre o caráter divino. Até hoje o inimigo usa estratégias semelhantes. Ele tenta convencer as pessoas de que Deus esqueceu delas, de que as promessas falharam ou de que não vale a pena continuar confiando. Mas a Bíblia mostra repetidamente que Deus permanece fiel. Mesmo quando o ser humano vacila, Deus continua constante. Mesmo quando a fé parece pequena, o Senhor continua sustentando seus filhos. Existe algo muito consolador nisso. Nossa salvação não depende da perfeição da nossa fé. Ela depende da perfeição de Cristo. Há momentos em que a fé parece forte como uma montanha. Em outros momentos, parece frágil como uma chama pequena no vento. Porém, até a fé pequena, quando colocada em Deus, possui poder espiritual extraordinário. Jesus declarou que a fé do tamanho de um grão de mostarda poderia mover montanhas. O poder nunca esteve na capacidade humana. O poder sempre esteve em Deus. O crescimento da fé é semelhante ao desenvolvimento de uma planta. No começo existe apenas uma pequena semente escondida na terra. Quase ninguém percebe. Depois surge um pequeno broto delicado. Aos poucos, as raízes se aprofundam. O caule se fortalece. Então, aparecem flores e frutos. Assim também acontece espiritualmente. Existem experiências que Deus permite justamente para fortalecer a confiança do seu povo. Muitas vezes, o ser humano pede libertação imediata, enquanto Deus está trabalhando formação espiritual profunda. Porque o maior milagre nem sempre é a mudança das circunstâncias. Às vezes, o maior milagre é a transformação interior produzida durante a espera. Quando alguém vive pela fé, sua maneira de enxergar a vida muda completamente. As dificuldades não desaparecem magicamente. As lutas continuam existindo. Porém, agora existe esperança mesmo em meio à dor. Existe paz mesmo em meio à incerteza. Existe confiança mesmo quando não existem respostas imediatas. Hebreus 11 termina mostrando que todos aqueles heróis aguardavam algo superior, algo eterno, algo preparado por Deus. Isso nos lembra que esta vida não é o fim da história. A fé cristã sempre aponta além do presente. Ela olha para a eternidade. Ela aguarda o cumprimento final das promessas divinas. Vivemos em um mundo marcado pela ansiedade. As pessoas estão cansadas emocionalmente. Muitos carregam medo do futuro, insegurança financeira, crises familiares, dores silenciosas e batalhas interiores. E justamente nesse cenário, a mensagem da fé se torna tão poderosa, porque a fé conecta o coração humano ao Deus eterno. A fé não elimina todas as perguntas, mas sustenta o coração, enquanto as respostas não chegam. Ela não remove instantaneamente toda a dor, mas fortalece a alma durante o sofrimento. Ela não transforma automaticamente a vida em facilidade, mas produz esperança inabalável mesmo em meio às dificuldades. Cristo continua chamando pessoas para viverem pela fé, não apenas acreditar intelectualmente, mas depender dele diariamente. Caminhar pela fé significa reconhecer que a presença de Deus é real, mesmo quando invisível aos olhos humanos. Significa continuar avançando, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro.
E talvez esse seja um dos maiores desafios espirituais da atualidade. O ser humano moderno deseja controlar tudo. Quer previsibilidade absoluta, quer segurança completa antes de confiar. Mas Deus frequentemente conduz seus filhos por caminhos onde a única segurança possível é sua presença. Quando olhamos para a cruz, entendemos a maior demonstração do amor de Deus. E é justamente ali que a fé encontra seu fundamento mais profundo, porque a fé cristã não está baseada apenas em ideias religiosas. Ela está baseada em um Salvador real que entregou sua vida pela humanidade. Jesus venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou gloriosamente e hoje continua intercedendo por seu povo. Isso significa que a fé do cristão não está construída sobre ilusões passageiras. Ela está firmada em Cristo, o fundamento eterno. Mesmo quando os sentimentos mudam, Deus permanece o mesmo. Mesmo quando os dias difíceis chegam, Cristo continua presente. Mesmo quando as lágrimas caem silenciosamente, o céu continua atento. A fé faz o coração descansar nessa realidade invisível, mas completamente verdadeira. E enquanto o mundo corre desesperadamente atrás de estabilidade humana, Deus continua oferecendo algo infinitamente maior. Uma confiança sobrenatural que sustenta a alma até o dia em que a fé finalmente dará lugar à visão. Que extraordinária verdade encontramos nesta lição. A fé não é apenas um tema bíblico. Ela é o próprio caminho da vida cristã. Desde o início até o fim, o justo viverá pela fé. Fé para começar, fé para continuar, fé para permanecer firme até a volta de Jesus. Agora vamos encerrar este estudo falando com Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos porque Tu és fiel em todos os momentos. Mesmo quando nossa fé vacila, Teu amor permanece constante. Obrigado porque o Senhor continua sustentando Teus filhos nas horas difíceis, fortalecendo os cansados e renovando a esperança daqueles que confiam em Ti. Pedimos que aumentes nossa fé, que possamos aprender a confiar mais profundamente em Tuas promessas, mesmo quando não entendermos completamente os Teus caminhos. Fortalece cada pessoa que está assistindo este estudo agora. Consola os aflitos, dá esperança aos desanimados e derrama paz sobre cada coração. Que a nossa vida revele diariamente a fé de Jesus, até o glorioso dia da Tua volta. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Se este estudo falou ao seu coração, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Assim, mais vidas poderão estudar diariamente a lição da Escola Sabatina e crescer espiritualmente através da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo.